Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Por favor, bom, sou o Padre Marcos dos Santos. Nós hoje já vamos falar sobre a Imaculada Conceição de Nossa Senhora, a Imaculada Conceição de Maria, que celebramos dia 8 de dezembro, mas eu sempre gravo antes para poder dar tempo de divulgar o vídeo. E eu convido você, por favor, dar seu like, né? Vem ajudar a gente. Vamos divulgar coisas boas, divulgar o Santo Evangelho, mesmo sendo gravado com poucos recursos, meramente com uma câmera de celular, mas o importante é o conteúdo. Então você escutar, você meditar e justamente rezar, né? Te levar a amar cada vez mais a Deus. E hoje, Imaculada Conceição, amar cada vez mais Nossa Senhora. O Senhor ele seja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Capítulo 1, 26 a 38. Naquele tempo, no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado dessa saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontrastes graças diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, e porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre a descendência de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. E também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice, e já está no 6º mês aquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje para nós é uma grande alegria, para nós católicos, porque festejamos, celebrando essa festa, essa solenidade, melhor solenidade, da Imaculada Conceição de Maria. Celebramos a vitória de Deus em Nossa Senhora, a vitória de Deus justamente em toda a humanidade. A Imaculada Conceição, celebrada dia 8 de dezembro, dentro do contexto do Advento. Então, o Advento, este tempo de expectativa esperançosa pela vinda de Jesus, seja a primeira vinda que nós celebramos no dia 25 de dezembro, seja a última vinda que já faz alusão à parousia, à vinda gloriosa de Jesus. Então, nesse interim, a Igreja nos coloca essa grande solenidade, essa grande festa. O que significa Imaculada Conceição? Esse penúltimo dogma, e dogma aqui significa a verdade de Deus revelada. Então, Deus que é a própria verdade, Deus que não pode mentir, não pode se enganar, nem nos enganar, revelou algumas verdades com relação à sua Mãe Bendita e Santa, sobre Maria Santíssima. Então, a Igreja ensina algumas verdades. Primeira grande verdade, a Igreja ensina que Maria é Mãe de Deus. Foi proclamado no Concílio de Éfeso, onde é hoje a Turquia, no ano 431, Maria Theotokos. Então, aquele que nasceu dela é Deus verdadeiro. Então, Jesus Cristo, uma só hipóstase, a hipóstase do Verbo encarnado, ou seja, a pessoa de Deus, a segunda pessoa da Trindade, que assumiu a natureza humana no ventre de Nossa Senhora. Então, Mãe de Deus, aquele que é Deus, que nasceu dela, o Criador que nasce da criatura, aquele a quem o universo não pôde conter, veio no seio da Virgem habitar. Que coisa maravilhosa, né? Mãe de Deus, que não deixou de ser Deus ao nascer de Maria, Mãe de Deus. Segunda grande verdade é que Maria é sempre virgem. Então, ela é chamada, de Aipartenos. Aí é sempre Partenos, é virgem, sempre virgem. Nossa Senhora, realizando o que diz no profeta Isaías, capítulo 7, verso 14, eis que será dado um sinal, uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o seu nome será Emanuel, Deus conosco.
Porque Jesus Cristo, aqui está a identidade de Jesus, o Deus Emmanuel, o Deus conosco, o Deus entre nós, o Deus feito carne, o Deus visibilizado, a imagem visível do Pai. Então Maria sempre virgem, totalmente consagrada. Claro que do grego, do hebraico está alma, que pode significar a virgindade no sentido literal da palavra, mas também como no sentido de jovem, de moça, de menina. Mas quando foi traduzido para o grego, na tradução da Septuaginta, ganhou um peso muito maior, partenos, a virgem, sempre virgem. E aqui Nossa Senhora ela é sempre virgem para dar a identidade daquele que nasce dela, que é Deus. Então Nosso Senhor, ele só tem um Deus por seu Pai. Então muito interessante quando nós vemos os Evangelhos, Jesus chama Deus de papaizinho, Abá, né? Esse termo carinhoso que os judeus usavam justamente com seu genitor, papaizinho querido. Sempre virgem, virgem antes do parto, virgem depois do parto, virgem durante o parto. Então São Cirilo de Alexandria, no texto, um grande santo egípcio, doutor da igreja, ele comenta que assim como o sol passa pela vidraça, o Filho de Deus passou pelo seio da Virgem, nada rompendo, mas consagrando. Já vamos para a terceira grande verdade, que Maria, que nós estamos agora festejando, é Imaculada. A palavra Imaculada significa sem mancha, Conceição, concebida. Conceição significa concebida. Padre, o que significa isso? Que desde o primeiro instante que o espermatozoide de São Joaquim, e São Joaquim eu abro um parêntese, São Joaquim ele era da família do rei Davi, e Santana, a mãe de Nossa Senhora, que era da família de Levi, portanto Santana era de uma família sacerdotal e São Joaquim de uma família real, régia. Então Nossa Senhora tinha esse sangue real tanto quanto Nosso Senhor Jesus Cristo. Então desde o primeiro instante, Maria foi preservada de todo o pecado. Então o pecado original, queridos irmãos e irmãs, que não é um pecado que nós cometemos, é um pecado do qual nós nascemos. Na verdade, o pecado original pode ser entendido, o pecado original, ou alargando o pecado originante, como essa desproteção. O homem e a mulher nascem nesse mundo sem a graça de Deus. Então, nós nascemos, de uma certa forma, desprevenidos da amizade de Deus. Então, isso é doutrina católica. A primeira leitura não dá tempo do padre discorrer, mas quem vem falar no livro do Gênesis, o capítulo 3, em que justamente o primeiro pecado, o pecado de Adão e Eva, quando Deus dá uma proibição e o homem rompe comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal, e a partir então desse pecado, em que o homem desobedece a Deus, o pecado entra no mundo. E o pecado entrando no mundo, ele entra como uma desordem. E não apenas no mundo enquanto natureza, não apenas no mundo enquanto sociedade depois, porque a sociedade sendo composta por homens pecadores vai gerar aquilo que nós podemos chamar de pecado social, mas vem corromper a nossa natureza. Então, muito interessante como que nós homens, aqui evidente fala humanidade, fala homem e mulher, nós nascemos com uma natureza rota, como diz em espanhol, com uma natureza rompida por dentro, né? O homem, ele analisa alguma coisa racional e mesmo assim vai e peca. A razão do homem, por exemplo, diz que roubar é errado. Todo homem sabe que roubar é errado. Que trair, e aí ele pode ver todas as consequências pela razão, é errado. Ou usar drogas, ou beber em demasiado também causa problemas para ele. E mesmo assim ele vai e faz. Então, quando Deus criou Adão, nosso primeiro pai, criou de uma forma, podemos assim dizer, piramidal, e uma hierarquia de potências dentro da alma do homem. Então, o homem, enquanto potência, enquanto faculdades da alma, segundo São Tomás de Aquino, é dotado de inteligência, dotado de vontade, dotado de sensibilidade. A inteligência entende, a vontade deseja, a sensibilidade sente, né? A hierarquia. Porém, com o pecado original aconteceu uma reviravolta. Então a sensibilidade do prazer e da dor está na frente justamente
da nossa vontade escraviza, a sensibilidade escraviza a vontade acaba obnubilando, acaba eclipsando justamente a inteligência do homem. Essa desproteção, essa desprevenção da graça de Deus, quando nós somos batizados pelo mérito de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo mérito da sua encarnação, pelo mérito da sua vida, pelo mérito da sua paixão, da sua morte também, da sua ressurreição, esse mérito é aplicado em nós pelo batismo. Então, quando uma criança é batizada, mesmo ela não tendo uso da razão, aqui vai o conceito do ex opere operato, o sacramento realiza aquilo que ele significa, o sacramento tem justamente essa questão performativa, ele realiza de fato, purifica a alma da pessoa e dá para a pessoa essa graça santificante em que ela está, se coloca em amizade com Deus. Porém, a natureza continua inclinada à maldade, o que justamente São João, na sua primeira carta, vai chamar de epiomeia, foi traduzido depois para o latim como concupiscência, ou seja, a inclinação ao desejo. Então, durante toda a nossa vida, nós vamos encontrar essa guerra que a Bíblia chama em Romanos do homem velho, do homem novo, entre a carne e o espírito. O espírito inspirado por Deus, que deseja fazer a vontade de Deus, e a carne que puxa para baixo, o sarros, que deseja sempre satisfazer-se com essa dimensão animalesca, primitiva do homem, Então, poderíamos dizer de uma forma freudiana, o id do homem, esse impulso do ter, do poder, do prazer, de satisfação sempre em detrimento seja de quem quer que seja, inclusive Deus. Então, o processo de santificação está em justamente nós nos revestirmos de Cristo e nós entrarmos nessa relação que Jesus tem de obediência, de amor ao Pai, de nós sermos pequenos Cristos. Esse processo de cristificação que a Igreja Católica chama de santificação. Ser santo significa se assemelhar a Jesus, na graça, no amor, na verdade. Isso significa ser santo, que não todos nós somos chamados a ser. Nossa Senhora, desde o primeiro instante, ela foi imunizada disso. Nossa Senhora, desde o primeiro instante, ela foi santa. Nossa Senhora foi santa. Não houve um só momento, um só instante em que a Virgem não fosse santa. E aqui, quando o anjo Gabriel vem até ela, da parte de Deus, para poder saudá-la, como nos diz Lucas no capítulo 1, ele diz: Hail Miriam, que caritomene, do grego, que caritomene, plena de graça. Não há mais o que encher de graça. Não há mais o que Nossa Senhora encontrar de graça. Refulgente, linda, maravilhosa, totalmente a ponto, como dizem os santos, espantar Gabriel. Nossa Senhora, como diz São Bernardo de Claraval, o paraíso de Deus. Deus encontrou o seu paraíso, criou um paraíso para os homens no Éden, mas criou um paraíso para os santos no céu, a Jerusalém Celeste. As encontrou na Virgem, filha de Deus Pai, mãe de Deus Filho, esposa do Espírito Santo, um paraíso, um coração imaculado. Evidentemente, irmãos, que nós, amando a Virgem Maria, nós estamos dando culto de idolia, não damos um culto de adoração, É evidente, apenas a Deus, a Trindade, a Deus que criou o céu e a terra. Mas todas as glórias que nós contemplamos e louvamos em Maria, nós estamos remetendo a Deus. Mais ou menos que nem você. Eu fui aqui no Museu do Prado, vi as obras de Velázquez, que coisa linda e maravilhosa, e eu pensava, nossa, que genialidade teve esse homem. Então, quando nós vimos esses atributos, esses adjetivos, essas prerrogativas na Virgem, nós podemos contemplar a glória de Deus. Assim como a luz da lua não inveja a luz do sol. Pelo contrário, a luz da lua é uma luz benfazeja. A luz da lua é uma luz que é gostosa, ela ilumina sem machucar. Mas tudo aquilo que a lua reflete, ela reflete do sol. Fazendo uma comparação, bem guardadas as devidas proporções de toda analogia, esse sol é o próprio Deus. Deus em tudo, em Deus é ato. Deus não tem verdade, Deus é a própria verdade. Deus não tem bondade, Deus é a bondade. Deus não tem amor, Deus é amor. Deus não tem beleza, Deus é a própria beleza.
Então, assim como nós contemplamos o sol, por maravilhoso que seja, cega a nossa retina, muitas das vezes, se não há nenhuma proteção. Porém, quando a gente contempla a luz da lua, a gente vê que é uma luz doce. E ela traz do sol essa luz para derramar depois sobre toda a Terra. E assim como a lua, né, na sua ordem gravitacional, ela vai ter a sua influência sobre as marés, a Virgem, pela sua intercessão, também vem santificar as almas. Por isso que a Virgem é chamada também de onipotência suplicante. Evidente que só Deus é todo-poderoso, só Deus é onipotente, um atributo do Senhor, mas a Virgem, tudo que ela pede, porque ela pede em consonância, ela pede em concordância com o coração do Senhor, ela alcança para cada um de nós. E depois o quarto dogma, que ela foi assunto em corpo e alma ao céu, consequência. Se ela é mãe de Deus, se ela é toda santa, se ela é toda pura, se ela é imaculada. Se nós morremos com dívida dos pecados, a morte entrou no mundo, como diz o livro da sabedoria por inveja do diabo, como diz Romanos, né? Que o salário do pecado é a morte. Se ela nunca pecou, se suas carnes foram totalmente santificadas, então é inconcebível, intolerável pensarmos que a carne da Virgem pudesse conhecer a podridão que um dia a nossa carne irá conhecer. O dogma da Imaculada Conceição foi proclamado em 1854 pelo Papa Pio IX. E depois, uma coisa muito interessante, com as aparições de 1858 da Virgem Maria em Lourdes, na França, para Bernadette de Soubirous, nos finzinhos das últimas aparições, quando Bernadette de Soubirous perguntou quem ela era, disse: Je suis Immaculée Conception, eu sou a Imaculada Conceição. Eu sou a Imaculada. Eu estou aqui com a imagem dela quando eu fui em Lourdes, né? O branco simbolizando a pureza, o laço azul simbolizando o celestial, o céu. Ela é a nossa mãe. E como nos diz esse hino tão bonito, um hino que foi composto por São Nectários de Egira, um santo da igreja grega, e depois dizem que se perdeu a melodia e foi achado, os anjos começaram a cantar e os monges conseguiram resgatar pelo som que eles escutaram dos anjos a melodia, um hino chamado Aie Partene, toda pura. Então, alguns versículos, o hino é longo, mas vem falar dessa pureza de Nossa Senhora tão linda. Aie Partene despinarante teotoque, ó Virgem pura Rainha, Imaculada Mãe de Deus. Ipse lotera urano, aquitino la protera, ó Altíssima mais que os céus, ó luminosa mais que o sol. Timiotera uruvim, e perondoxetera tom, assomadom serafim, mais venerável que os querubins, mais gloriosa que os serafins. Irmãos, irmãs, celebremos a Virgem concebida sem pecado original, né? Quando ela apareceu em 1827 para Bernadette de Soubirous, na França também, na Rua do Bac, ela aparecendo com as suas mãos e saindo raios dos anéis que tinham nos seus dedos, alguns raios mais, outros menos, e ela disse para Santa Bernadette de Soubirous que eram graças mais ou menos que os homens pediam. Interessante que quando a Virgem apareceu para Santa Catarina, ela passou pela capela e dobrou-se de olho diante do tabernáculo, diante do sacrário, e apontou: meu filho Jesus está aqui. E aí, quando mostrou a medalha, que mandou cunhar a medalha milagrosa, ao revés, podemos dizer, circulando a imagem da Virgem, saindo raios das suas mãos, ela disse, estava escrito: ó Maria, concebida sem pecado original, rogai por nós que recorremos a vós. A nossa salvação começou hoje. Começou com a conceição imaculada de Nossa Senhora. Então, nesse momento, aquilo que foi profetizado por Deus, Gênesis, depois do pecado original, como está na primeira leitura em Gênesis, no capítulo 2, no capítulo 3, perdão, porém inimizade entre ti e a mulher. No capítulo 3.
entre tua descendência, Satanás, e a descendência da mulher. Enquanto tu arma laços ao calcanhar da mulher, ela vai te esmagar a cabeça. Essa é a missão de Nosso Senhor. Esmagar a cabeça da serpente. O que ele perdeu pela soberba, a virgem alcançou pela humildade. Essa mulher profetizada em Gênesis, essa mulher que nós vemos sempre recorrentes, seja quando Jesus a chama de mulher em bodas de Caná da Galileia, em João capítulo 2, seja em Apocalipse capítulo 12, a mulher vestida de sol, coroada por 12 estrelas, a mulher que vence o dragão, a mulher que está grávida de Jesus, grávida de nós, a mulher vencedora, a Imaculada. Grande título de Nossa Senhora, refúgio dos pecadores, auxílio dos cristãos, e um título que me agrada muito, alegria, nossa alegria, porta do céu, e a nós Celi, porta do céu. Nossa alegria é essa, que a Mãe de Deus também é a nossa Mãe. Que a bênção do Deus Eterno e Poderoso nos abençoe e nos guarde, por intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, Imaculada Senhora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.